Seja você bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e você está aqui para poder falar um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre Isaías. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Isaías 28 até o capítulo 34. E esses versículos, na verdade, eles têm algumas coisas bem interessantes para a gente poder aprender. Inclusive, eles falam também sobre o livro de Mórmon. E a gente vai poder compreender um pouquinho melhor sobre essas coisas. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para você dar aquela curtida no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Muitas vezes a galera vem, assiste os vídeos, curte, comenta, mas não se inscreveu no canal ainda. Então vamos lá, se inscrevam no canal, acione o sininho que está aí embaixo aí do vídeo, para que o YouTube, na verdade, possa reconhecer esse canal como um canal relevante. E realmente eu considero um canal bem relevante, que nós estamos falando de verdades eternas aqui. Então vamos lá, não deixa de fazer isso, beleza? Para ajudar o canal aqui a crescer e poder chegar em outras pessoas, em mais e mais pessoas. Eu também gostaria de deixar uma sugestão de um outro canal bem interessante, é o canal do Adriano Pereira, chamado Meu Propósito. Esse canal ele tem vários vídeos que ele posta, né? Mas assim, uma das sessões que eu mais gosto lá desse canal são sessões relacionadas a Liahona comentada, né? Ele comenta discursos que são proferidos pelas autoridades gerais e eu gosto muito disso, porque eu gosto de usar citações nas minhas aulas também, então, e ele faz isso com uma maestria muito grande. Então, Adriano, ele sabe muito bem como falar dessas situações, como falar dessas citações das Aliahonas. Então, vai lá no canal dele também. Por exemplo, essa semana passada agora, ele falou sobre como criar filhos, né? E como educar e tudo mais. Ele pegou alguns versículos lá de Doutrina e Convênios, a sessão que a gente tinha de Vem Segue-me, e aí ele comentou um pouco mais, de uma forma mais extensa, sobre esse tópico. Então vale a pena vocês darem uma curtida também e se inscreverem lá no canal do Adriano. Então, relembrando, é o canal Meu Propósito, Adriano Pereira. Eu estou deixando o link aqui embaixo para que vocês possam se inscrever no canal dele, curtir e compartilhar também com seus amigos aí, beleza? Bom, vamos lá então. Começando a aula de hoje, a gente, na verdade, na aula passada, começamos a falar de Isaías 18, né? A gente falou um pouquinho sobre a tribo de Efraim e tudo mais. E a gente terminou falando sobre a questão de crescemos pouco a pouco, preceito sobre preceito, etc. E aqui no 16, daquele mesmo capítulo, o capítulo 28, fala o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu ponho em Sião como alicerce uma pedra já posta à prova, preciosa pedra de esquina, que está bem firme e fundamentada. Aquele que crê, não se apresse. Quando ele está falando aqui que seria posto em Sião, né, como alicerce, uma pedra, e essa pedra seria pedra de esquina, quando a gente está falando de pedra de esquina, a gente está falando de uma parte de uma construção que é a parte fundamental. Então, quando a gente tem, por exemplo, um círculo, né, colocado, ali no meio a gente tem uma pedra que é chamada de pedra de esquina. Se a gente tirar aquela pedra, todo aquele círculo, toda aquela construção desaba, né? Então, quando fala sobre esse alicerce que seria colocado e que esse alicerce seria uma pedra de esquina, ele está falando exatamente de uma profecia messiânica aqui, profecia relacionada a Jesus Cristo, que ele seria uma pedra de esquina para a salvação de Sião. O Elder Bruce N. McConkie falou o seguinte: uma das grandes profecias messiânicas de Isaías é que o Messias prometido seria uma pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel. Quando a gente está falando de duas casas de Israel, ele está falando de casa de Efraim e de Judá, né? Efraim era o principal reino do norte e Judá era o principal reino do sul, né? Laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Isso está lá em Isaías 8, né?
Paulo e Pedro igualmente registram o cumprimento dessa profecia. Jacó referia-se a essa metáfora quando disse que por causa dos tropeços dos judeus, eles rejeitarão a pedra sobre a qual poderiam edificar e ter fundamento seguro, que foi o que aconteceu. Né? Por causa da descrença, do orgulho dos judeus, eles não edificaram sobre Jesus Cristo, sobre a pedra de tropeço, né? A pedra que seria a pedra de esquina deles. Então, Paulo usa a mesma linguagem figurada quando diz que o fundamento da igreja de Jesus são os apóstolos e profetas, tendo Cristo por principal pedra de esquina. Então, um dos grandes pecados, na verdade, que Jerusalém cometeu foi justamente ter jogado essa pedra de esquina e tudo que essa pedra de esquina tinha para poder ensinar como alicerce foi jogado no lixo. Então, eles jogaram toda essa doutrina que eles poderiam ter aprendido e sugado da melhor forma possível, jogaram realmente fora. Então, esse foi o grande problema que aconteceu com Jerusalém, né? Lá no 17, e regrarei o juízo por cordel, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Só para a gente poder entender um pouquinho aqui, o que seria prumo, né? Quando alguma coisa cai, essa coisa ela cai normalmente em linha reta. Então, o construtor, ele usa um fio de prumo para determinar a linha perfeitamente vertical. Então, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que seria esse fio de prumo, né? O fio de prumo é um cordão com peso na ponta, que ao ser solto, cai perpendicularmente ao ponto de partida, ou seja, ele cai em linha reta. Assim, o construtor ele consegue saber que tem uma linha reta. Assim, eu não entendo muito de engenharia, não entendo muito de construção, mas talvez quem entenda, né, dessa parte de construção vai entender um pouquinho melhor como funciona isso. Mas faz sentido, né? Ele consegue visualizar que alguma coisa vai cair em linha reta. Então, tendo por instrumentos de medida a retidão e a justiça, o Salvador começa pela pedra de esquina, ou seja, por ele próprio, e ele traça um caminho firme e perfeito, capaz de resistir a qualquer tormenta que derribaria uma casa erguida por outros meios, particularmente aquela erigida por correto concerto com a morte. Então é bem interessante isso, né? Quando a gente começa a pensar um pouquinho que Cristo ele é essa pedra e ela realmente é uma pedra que tem um caminho reto para nos levar, né? Ela traça realmente para a gente uma vida firme e perfeita. E ele traça para nós como nós podemos vencer qualquer tentação e resistir a qualquer tormenta que possa acontecer. Lá no versículo 20, fala o seguinte: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que não se possa cobrir com ele. Estou falando um pouquinho sobre isso lá no Manual do Instituto, fala sobre esse versículo, né? Ele fala o seguinte: o pecador estará sempre como o homem na cama curta e cobertor muito estreito. Quando o homem tenta se cobrir, né, com cobertor curto, fica com o pé para fora ou fica com a cabeça para fora, está muito frio e ele não consegue se cobrir direito, e aí ele tenta virar para um lado, revira para o outro, sem conseguir encontrar um conforto. Então ele iguala essa escritura à situação do pecador. Então a expiação de Cristo, ela vem para fazer o quê? Para cobrir os pecados. E ela é eficaz somente para aqueles que confiam em Deus de todo o coração e guardam os seus mandamentos. Então, na verdade, a expiação, ela é eficaz na questão do arrependimento, mas a pessoa precisa fazer por onde? Então, o arrependimento existe para que nós possamos fazer jus à expiação de Cristo, né? Então, a expiação é esse cobertor que vem e cobre os nossos pecados. Então, esse é o papel da expiação, mas ela só vai ter efeito se nós fizermos a nossa parte, né? Procurarmos nos arrepender. 26 fala o seguinte: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Ele está falando um pouquinho aqui do arado nesses versículos, né? E o Senhor lhe ensina e ele instrui as pessoas sobre tudo o que eles precisam fazer. Nós temos
essas instruções. Então, Jeová castiga, mas somente para poder abençoar. Ele peneira, mas não destrói. Ele não trilha o próprio povo, mas o sacode. E mesmo quando acontece de trilhá-lo, este pode encontrar consolo enquanto aguarda a época do julgamento, no fato de que não será esmiuçado ou quebrado. Então, Jeová, ele castiga, ele peneira o seu próprio povo, né, que foi o que aconteceu com Jerusalém, com as tribos de Israel, né, o sacode, mas ele sabe, né, ele dá essa promessa que este povo ainda pode encontrar consolo, né? E é isso que vai acontecer nos últimos dias, que esse povo ele pode aguardar a época do julgamento e saber que eles não vão ser quebrados novamente ou esmiuçados novamente, porque o Senhor tem essa promessa da coligação de Israel. Versículo 20, capítulo 29, versículo 2. Contudo, porém, Ariel em aperto. Ariel é uma simbologia, tá? Jerusalém. Então, quando está falando Ariel aqui, está falando sobre Jerusalém, ok? Então, contudo, porém, Jerusalém, Ariel, em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela me será como Ariel, porque te cercarei com o meu acampamento, e te sitiarei com baluartes, e levantarei fortalezas contra ti. Então serás abatida, falarás desde debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e serás a tua voz debaixo da terra como a de um espírito familiar, e a tua fala sussurrará desde o pó. Então aqui ele começa a falar, na verdade, sobre uma profecia que aconteceria nos últimos dias e que seria de extrema importância. E falando um pouquinho sobre Jerusalém, ele fala: a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz desde debaixo da terra como de espírito familiar, e a tua fala sussurrará desde o pó. Lá em 2 Nefe, capítulo 26, versículo 15 a 17, fala o seguinte: depois que os meus descendentes e os descendentes de meus irmãos houverem degenerado, caindo na incredulidade e sido afligidos pelos gentios, sim, depois que o Senhor Deus os houver cercado com o seu arraial e sitiado com baluartes e levantado fortaleza contra eles, e depois de haverem sido lançados no pó até deixarem de existir, as palavras dos justos ainda serão escritas e as orações dos fiéis ouvidas. Olha como a gente consegue entender um pouquinho melhor esse versículo, né? Lá o versículo 4 de Isaías 29. A todos os que caíram na incredulidade não serão esquecidos, pois os que foram destruídos falar-lhe-ão da terra, e sua fala será fraca, desde o pó, e sua voz será como a de alguém que evoca espíritos, pois o Senhor, Deus, dar-lhe-á poder para sussurrar a respeito deles, como se fosse da terra. E a sua fala suscitará desde o pó, pois assim diz o Senhor, Deus. Escreverão as coisas que serão feitas no meio deles, e serão escritas e seladas num livro. E os que tiverem degenerado, caindo na incredulidade, não as terão, porque procuram destruir as coisas de Deus. Então, esse versículo do livro de Mórmon nos ajuda a entender muita coisa. Ele fala o seguinte: Deus dará poder para sussurrar a respeito deles, como se fosse da terra, e a sua fala sussurrará desde o pó. Escreverão as coisas que serão feitas no meio deles, e serão escritas e seladas no livro. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Versículo 8. Será também como o faminto que sonha, e eis que lhe parece que come, porém acordando se acha sua alma vazia. Ou como sedento que sonha, e eis que lhe parece que bebe, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra o monte Sião. Quantas pessoas estão famintas pela verdade? Quantas pessoas estão com muita sede da verdade? Que se encontram com a sua alma vazia, porque não encontraram ainda
a verdade que precisam encontrar. Né? E ele fala um pouquinho aqui desse tipo de pessoa, porque são pessoas que vão estar andando de um lado para o outro procurando a verdade e não estão encontrando. Versículo 10, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossas cabeças e os videntes. Existiu um período na história, que foi o período da apostasia, só comentando um pouquinho sobre isso muito rápido, mas esse período da apostasia, ele foi um período que existiu, né, depois da morte quando os profetas, na verdade, os apóstolos começaram a ser mortos, e esse período de apostasia aconteceu, e foi um período, assim, de grande escuridão na terra, referente à verdade do Senhor. E a verdade, ela foi tirada, né? E aqui ele fala sobre esse espírito profundo de sono. Então, está falando exatamente sobre a época da apostasia da terra, quando o Senhor quebrou esse laço que tinha com a humanidade, né? E foi um período que a terra ficou muito jogada à escuridão em relação às questões relacionadas às verdades do Evangelho. E isso realmente aconteceu, né? Quando a gente para poder ver um pouquinho sobre a apostasia, a gente vê que foi um período assim de muito triste na história da humanidade. É um período que não houve desenvolvimento nem nas áreas, né, da ciência, da geografia, nada disso. Então as coisas pararam de acontecer, parou o progresso. Como ele falou aqui, né, vendou os profetas e os vossas cabeças e os videntes. Ou seja, não tinha profeta mais na terra, não tinha mais apóstolos na terra, a autoridade do sacerdócio foi tirada da terra, né? E, consequentemente, esse laço que o Senhor tinha com a terra foi quebrado. Então, isso aconteceu aqui na terra durante a época da apostasia. E é importante a gente notar, saber sobre isso, porque quando Isaías fala sobre esse período, a gente pode entender realmente que foi um período muito triste na história da Terra. E da mesma forma que aconteceu a apostasia, na verdade o Senhor também providenciou um meio para que essa apostasia fosse retirada da Terra novamente e que a verdade fosse trazida de volta. E lá no capítulo 29, no versículo 11, ele começa a falar um pouquinho sobre como que isso ia ser trazido de volta, né? Como que esse período de apostasia seria tirado da Terra. E lá no versículo 11 fala o seguinte: pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, eu não posso porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, eu não sei ler. O livro de Mórmon, ele era um livro selado. E isso aconteceu, essa profecia que está falando aqui, aconteceu exatamente dessa forma. Pouco depois de iniciada, está no livro, no manual do Instituto, né? Pouco depois de iniciada a tradução do livro de Mormon, Martin Harris desejava comprovar que a tradução de Joseph Smith estava correta. Ele conseguiu então licença para levar uma cópia de várias palavras das placas com a respectiva tradução a alguns entendidos no assunto. O relato de Martin Harris a Joseph diz que ele levou a cópia ao professor Charles Anton, de Nova York, o qual atestou que os caracteres eram genuínos e a tradução era correta. Mas quando descobriu que o registro do qual tais caracteres havia sido copiados fora recebido por meios sobrenaturais, ele retratou-se solicitando a devolução de seu atestado e rasgando esse atestado em pedacinhos. Martin Harris informa que Anton disse que se eu levasse as placas para ele, ele as traduziria. Eu informei-me de que uma parte das placas estava selada e que me era proibido trazê-las. Ele então respondeu,
eu não posso ler um livro selado. Deixei e fui ao Dr. Mitchell, que confirmou tudo que o professor Anton dissera com respeito aos caracteres e tradução. Então, olha só como as coisas realmente aconteceram, né? Está exatamente como Isaías falou ali, que vai ser dado, é como as palavras de um livro selado que seria dado ao que sabe ler, ao que sabe traduzir, e ele diria, eu não posso porque esse livro está selado, né? Ou seria dado àquele que não sabe ler, e ele vai dizer, eu não sei ler. Então, quando o livro ele foi entregue a esse jovem pouco instruído, que foi o Joseph Smith, com o pedido que o lesse, ele respondeu, eu não sou instruído. Suponho que sentiu-se fraco quando o Senhor mandou ler o livro, pois pensava ser uma grande obra. Então, assim, Joseph Smith ele era um jovem, né, de 14 anos, e quando ele recebeu a visita do Pai e Jesus Cristo. E ele não tinha o grau de instrução que um tradutor, como aquele carinho, o Charles Anton, tinha, né? E ele se sentiu, então, fraco, ele se sentiu não preparado para receber aquele tipo de missão, né? Que entra exatamente do que está no versículo 12. Então, vai ser dado o livro a um que não sabe ler, pouco instruído, dizendo, ora, lê isto. Ele dirá, eu não sei ler. Né? Mas o Senhor, ele sabia de todas as coisas. Né? Aí ele, versículo 13. Porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra. Porém o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Isso foi uma coisa que Jesus Cristo falou, né? E o Pai Celestial, eles falaram quando Jesus Cristo, Joseph Smith perguntou a qual igreja ele deveria se filiar, né? E naquela época, o Senhor disse a Joseph Smith que ele não se filiasse a nenhuma, exatamente por causa dessa situação aqui, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, né? Eles têm um temor que era consistido em mandamentos de homens, em que eles foram instruídos. Lá no versículo 14, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. O livro de Mórmon, ele é uma obra maravilhosa e ele é um assombro, porque ele faz exatamente isso. Ele faz com que a sabedoria dos sábios pereça e que o entendimento dos prudentes se esconda. Como que a gente poderia explicar, né, que um jovem de 14 anos, sem a devida instrução, né, em termos escolares e tudo mais, como é que essa pessoa poderia ter a chance ou poderia ter o conhecimento de escrever um livro como foi o livro de Mórmon, né? Como é que algumas pessoas podem dizer que essa pessoa escreveu esse livro? Sendo que, quando a gente para pensar exatamente no quão despreparado Joseph Smith se achava naquela situação, né? Então, a gente vê realmente que o Senhor, ele trabalha da forma dele, e às vezes não são formas que os sábios entendem, né? O que foi dado a Joseph Smith ali foi o trabalho de traduzir as placas. Então, Joseph Smith ele não escreveu o livro de Mórmon, ele traduziu as placas de ouro. Versículo 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? Só falando um pouquinho desse versículo anterior, né? Que às vezes tem pessoas que tentam esconder as suas imperfeições perante o Senhor, mas o Senhor conhece todas as coisas, né? Então não adianta querer fazer suas obras às escuras,
como fala aqui, quem aí perguntar, poxa, quem está me vendo? Quem que me conhece? O Senhor nos vê, o Senhor nos conhece. No 17, quando ele fala sobre seria convertido o Líbano, né, num breve momento em campo fértil, lembrando que o Líbano era uma terra improdutiva, né, mas ele seria convertido num campo fértil. E o campo fértil não se reportará por um bosque. Então, essa época ela estava relacionada ao tempo que a fertilidade retornaria à Palestina. Então, Isaías disse que primeiro apareceria o livro, acrescentando em seguida que o Líbano se converteria num breve momento em campo fértil. E o campo fértil se reportaria então por um bosque. Então o limite do tempo expirou. O novo livro de escritura já deve ter aparecido, ou então Isaías não foi um profeta verdadeiro, pois a Palestina já voltou a ser fértil. Esse foi um discurso feito lá em 1965. O livro de Mórmon apareceu primeiro, exatamente como Isaías previu. Olha que interessante essa profecia, né? Então, o Líbano, né, voltou, a Palestina voltou a ser fértil. Só que antes da Palestina ser fértil, o livro de Mórmon reapareceu. Ele apareceu primeiro, exatamente como Isaías previu. Versículo 18 e 19. E naquele dia os surdos, quando ele fala aqui surdos, a gente está falando sobre as pessoas que têm ouvidos espirituais que não são receptivos aos sussurros da voz do Espírito. Então, isso que são os surdos aqui. Então, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, aqueles que não são suscetíveis à companhia do Espírito, ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. Então, quando a gente está falando de cegos aqui, a gente está falando de pessoas que são incapazes de ver a mão de Deus manifestar-se nos negócios dos homens. Então, essas pessoas, elas sofrem então, de incredulidade e cegueira de coração. Galera, o livro de Mórmon está ali na cara, né? E esses versículos de Isaías, eles nos mostram perfeitamente sobre o aparecimento do livro de Mórmon. Só que existe a incredulidade e a cegueira no coração do homem. E muitas vezes eu já vi isso, né? Enquanto eu estava falando sobre o evangelho para outras pessoas, ou falando sobre o livro de Mórmon, na missão para outras pessoas, quantas pessoas já trataram com desdém esse livro tão precioso? Versículo 19. E os mansos terão cada vez mais regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. E os que erram espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Mas aqueles que leram esse livro testificarão que sua mente ficou tranquila para sempre com respeito à doutrina, no que concerne às ordenanças do reino de Deus. Os errados que não sabiam se aspersão, derramamento ou imersão era o método correto de batismo, agora sabem. E por que eles sabem? Porque o livro de Mórmon revela a maneira certa, dado aos antigos nefitas neste continente. O mesmo se dá em relação a todos os outros princípios de doutrina de Cristo. Estão expostos com tamanha clareza que é impossível duas pessoas formarem ideias diferentes a respeito, depois de lerem o livro de Mórmon. Muito interessante isso, né? E os que erram em espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. É o que aprendemos quando vemos o livro de Mórmon. Então, o livro de Mórmon, ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento e nós temos o livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. E ele nos ensina a doutrina de Cristo. Eu sei realmente que o livro de Mórmon é verdadeiro. E não porque alguém
me disse que ele era verdadeiro, apesar de estar bem claro aqui no livro de Isaías. Mas eu sei porque eu perguntei ao Senhor sobre essas coisas e ele me deu essa certeza no meu coração. E ele pode dar essa certeza no seu coração também. Se você perguntar com sincera humildade ao Senhor sobre essas coisas, o Senhor vai revelar no seu coração que o livro de Mórmon é um livro de escrituras, é um livro verdadeiro. E que ele tem tudo que nós precisamos conhecer em relação à doutrina de Cristo, e de uma forma bem clara. Como falou aqui, não tem como uma pessoa ler o livro de Mórmon e entender a doutrina de duas formas, porque está muito clara ali. Capítulo 30. Ai dos filhos que se rebelam, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não que venha do meu espírito, para assim acrescentarem pecado sobre pecado. Então, na verdade, ele estava falando aqui que Israel, naquela época, foi procurar conselho lá no Egito, ao invés de buscar conselho do Senhor. Só que isso aqui a gente pode também levar para a nossa vida, né? Ai do que se rebela e que toma conselho, mas não de mim, e não e de coisas que realmente que não venham do meu espírito. Precisamos saber de onde buscar conselhos, né? Nós temos essa chance de buscar conselhos vindos do Senhor, vindos da voz mansa dele. E nós podemos ter essa conexão com o Espírito para que possamos buscar conselhos e receber respostas às nossas orações pelo Senhor. Ele continua aqui no versículo 2, que vão descer ao Egito e não perguntam à minha boca, para se fortificarem com a força do faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então as pessoas muitas vezes confiam no braço do homem, né, na força do homem, no poder do homem. E aqui ele está falando para nós podermos confiar, na verdade, no poder de Deus e não no poder do homem. Então, se vamos buscar conselho, quando a gente vai buscar conselho, na verdade, uma das coisas bem primordiais é que a gente possa pensar primeiro nas opções. E a gente pensa nas opções e apresenta essas opções para o Senhor. E o Senhor fará arder no nosso coração, no nosso entendimento, qual opção é a opção correta. Teremos então um conselho vindo da parte do Senhor. Pai, pois agora, escreve isso numa tábua perante eles e aponta-o num livro para que fique firme até o último dia, para sempre e perpetuamente. Então isso foi escrito como uma escritura para eles, isso é uma escritura para a gente. Buscar conselhos do Senhor, buscar ajuda na força do Senhor, não na força do homem. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que diz aos videntes, não vejais aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e profetizais ilusões. Desvia-vos do caminho, aparta-vos da vaireda, fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Por isso essa maldade vos será como uma parede fendida, que vai caindo e já forma barriga desde o mais alto muro, cuja queda virá subitamente no momento. E os quebrará como quebra um vaso do oleiro, e quebrando-os, não se compadecerá deles, nem ainda um caco se achará entre os seus pedaços para tirar fogo da lareira ou tirar água da poça. Então ele está falando aqui da consequência que aconteceria essa rebeldia, né? E a gente pode entender isso não somente ao que aconteceria em Egito, mas que pode acontecer, que vai acontecer, né, antes da segunda vinda, em que esse orgulho, essa avareza, essa confiança no braço da carne do homem vai ser totalmente quebrada. Então lá no versículo 1 do capítulo 31, ele continua ainda falando sobre esse povo que estava descendo ao Egito, né? Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Porque os egípcios são homens e não Deus.
os seus cavalos, carne, e não espírito. E o Senhor estenderá a sua mão, e tropeçará o auxiliador, e cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então, os egípcios e os assírios dos últimos dias podem ser exatamente aqueles em que o povo moderno confia, em lugar de fazer, confiando no poder do Senhor. Então, muitas vezes, nós confiamos tanto no braço do homem, né? E a gente confia em várias coisas e deixamos de confiar primeiramente no Senhor. Deixamos de confiar no braço e no poder que o Senhor tem em todas as coisas. E às vezes a gente prefere confiar no poder do homem. E muitas vezes a gente faz exatamente o que está falando ali. A gente vai e corre para os egípcios e assírios dessa modernidade. E esquece que nós temos um ser superior lá em cima que nós podemos buscar ajuda, podemos buscar conselho, podemos buscar orientação. Capítulo 32. Eis que reinará um rei em justiça, e os príncipes governarão segundo o juízo. Aqui está falando sobre a época do milênio, em que Jesus Cristo vai ser o rei durante o milênio, e os príncipes governarão segundo o seu juízo. Ou seja, a lei do milênio vai ser uma lei teocrática, né? Então, tudo vai ser relacionado à vontade e direitos ali do Senhor, de Jesus Cristo. Então, todos os homens eles vão seguir o seu juízo, as suas leis. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos. Lá em Jeremias, comparando com essa escritura, Jeremias 23, versículos 5 a 6, fala o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, falando de Jesus Cristo, né? E sendo rei, reinará e procederá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor Justiça Nossa. Então, lembrando, né, que durante a época do milênio, nós teremos ali as pessoas que ressuscitaram de ordem celestial e de ordem terrestrial. Então, por isso que essas pessoas vão estar preparadas para seguir a lei do Senhor, né, durante o milênio. E é como fala aqui, esse Senhor, Jesus Cristo, será nomeado o Senhor Justiça Nossa. Capítulo 33, versículo 14 e 15. Os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as eternas labaredas? Uma coisa importantíssima a notar é que as trevas não se dão com a luz e vice-versa. Então, na verdade, quando nós estamos cometendo o pecado, nós estamos nos afastando da luz de Cristo, estamos nos afastando do Espírito Santo. Consequentemente, nós não aguentamos esse tipo de luz que vem do Senhor. Então, ele é um tipo de fogo devorador, que pode consumir a hipocrisia. O que anda em justiça e o que fala o que é reto, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir a seca de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Aqui tem uma citação do Manual do Instituto e é uma citação do Elder Bruce R. McCon que fala o seguinte: isto é, quem da igreja merecerá uma herança no reino celestial? Quando fala aqui, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as eternas labaredas? Quando é falado sobre fogo devorador, eternas labaredas, a gente está falando sobre a luz proveniente do reino celestial. Né? Então, aqui ele começa uma pergunta para a gente. Quem da igreja merecerá uma herança no reino celestial? Quem irá para onde está Deus, Cristo e os seres santos? Quem vencerá o mundo, fará obras de justiça e perseverar em fé,
e devoção até o fim, ouvindo o bendito convite: vem e herda o reino de meu Pai. Isaías então responde para a gente, nesses versículos que a gente leu agora. E o Oder Bruce McConkie prossegue. Agora, se me permite, gostaria de dar algumas indicações de como essas palavras de Isaías, proferidas pelo poder do Espírito Santo, se aplicam às nossas condições. Primeiro, o que anda em justiça e fala com retidão. Isto quer dizer que, fundamentados no sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, temos de guardar os mandamentos, falar a verdade e fazer obras de justiça. Seremos julgados por nossos pensamentos, por nossas palavras e as nossas ações. Segundo, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, isto é, temos de agir com equidade e justiça para com nossos semelhantes. E o próprio Senhor é o próprio Senhor quem diz que no dia da sua vinda, ele será uma testemunha veloz contra aqueles que defraudam o próximo em seu ganho. Terceiro, o que sacode das suas mãos todo o presente, isto é, devemos rejeitar toda tentativa de comprar influência, procurando, em vez disso, sermos justos e imparciais para com nossos semelhantes. Deus não faz acepção de pessoas, tem a mesma estima por toda a carne, e somente os que guardam seus mandamentos encontram graça especial aos seus olhos. A salvação é gratuita, não pode ser comprada com dinheiro, e se salvam aqueles que cumprem a lei na qual se baseia o princípio. O suborno é coisa do mundo. Não podemos subornar o Senhor. Quarto, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Isto é, não devemos concentrar nossa atenção no mal e na iniquidade. Precisamos deixar de criticar e procurar ver o bem do governo e do mundo. Precisamos encarar todas as coisas de maneira positiva e saudável. E é engraçado notar sobre isso, porque a gente começa a pensar um pouquinho sobre onde está o nosso foco, né? Eu aprendi uma vez sobre essa situação em que nós precisamos ter o que a gente chama de positive outgoing, ou seja, a gente tem que ter um foco positivo nas coisas. E muitas vezes a gente deixa de ter esse foco positivo nas coisas e se baseia muito nas coisas negativas que estão acontecendo. Então, é o que ele fala aqui. Precisamos deixar de concentrar nossa atenção no mal e na iniquidade. Versículo 20 fala: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, quieta habitação, tenda que não será derrubada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e de cujas cordas nenhuma se quebrará. Para quem não entende o que é uma estaca, né, hoje em dia na igreja, falando no vocabulário do evangelho, estaca é uma junção de vários grupos da igreja. Então, esses grupos da igreja são chamados de alas, e essas alas estão em determinados locais de um lugar, né? E a junção dessas alas, desses locais, a gente chama então de estaca. A estaca, então, é um centro para essas alas, para esses grupos de pessoas que se reúnem. Então, de acordo com esse simbolismo, as grandes áreas de membros numerosos e fortes que se sustentam e mantêm a Sião restaurada são chamadas de estacas. São os pontos de arregimentação e centros de reuniões para os remanescentes da Israel dispersa. Então, na verdade, o trabalho de coligação de Israel começa a partir do momento do batismo. Quando a pessoa é batizada na igreja, ela entra, então, para o trabalho de coligação, de junção dos filhos de Israel. Então, esse trabalho começa a partir do batismo. E isso que é bem importante a gente notar, né? Então, por isso que ele fala que é um centro de reunião para os remanescentes da Israel dispersa. Então, a estaca
as estacas, elas são esse centro de reunião para que a coligação ela possa acontecer. Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho agora de 34 e 35, né, o capítulo. 34 fala o seguinte: porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o seu exército. Ele as destruiu totalmente, entregou-os à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá o seu fedor, e os montes se derreterão com seu sangue. Ele está falando, na verdade, da destruição, né, que vai acontecer na Terra. Estava falando da destruição que aconteceria aos povos naquela época, e a destruição que vai acontecer antes da segunda vinda. A justiça que ele vai fazer na Terra, né? E todo o exército dos céus desfará, e os céus enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para juízo. Quando a gente fala de anátema, anátema é tudo que é apóstata, é tudo que é contra o evangelho. Então, e sobre o povo do meu anátema, o Senhor descerá sobre juízo. Ou seja, o Senhor, ele fará juízo contra aqueles que são favorecidos, né, pela apostasia. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada em gordura de sangue dos cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Boza e grande matança na terra de Edom. Terra de Edom, que ele fala aqui, seria o mundo, né? Então, na verdade, o que o Senhor vai fazer, ele vai fazer justiça por aqueles que fizeram sacrifício pela terra, pelo mundo, né? Então, muitos santos, né, muitos profetas, apóstolos foram mortos pelo mundo. Então, chegou o momento do Senhor fazer essa justiça. Isso está lá em Apocalipse também, né? Buscai no livro do Senhor. Livro do Senhor, a gente entende também que seja o livro da vida, né? E aqui ele fala: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nem uma, nem outra faltará, porque a minha própria boca ordenou, e o seu espírito mesmo ajuntará. Lá no Manual do Instituto fala o seguinte, que esse livro do Senhor, né, é um registro das obras dos homens, que é mantido na terra pelos servos do Senhor. Mas o livro da vida é o registro mantido nos céus. Então a gente tem dois tipos de registros, né? Registro dos homens, que são mantidos na terra pelos servos do Senhor, e a gente tem o livro da vida, que é o registro mantido nos céus. Os dois registros devem concordar-se entre si. Daqueles cujos nomes estão registrados no livro celeste, nenhum falhará. A promessa de que nenhuma e nem a outra faltará, em inglês, né, a gente entende o seguinte, que a ninguém faltará o seu companheiro. Então, a gente entende dessa forma que essa situação é particularmente interessante para os santos dos últimos dias, uma vez que creem que é somente através da ordenança do casamento celestial que se poderá ter o cônjuge eternamente. Então, a gente tem uma promessa aqui relacionada ao casamento celestial, né? Que nem uma nem a outra faltará. Né? Ou seja, para que nós possamos ganhar o mais alto grau do reino celestial, precisamos passar pela ordem do casamento eterno. Capítulo 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Então, várias autoridades gerais consideram a colonização dos vales das montanhas rochosas, lá nos Estados Unidos, pelos santos dos últimos dias, como um cumprimento desses versículos de Isaías. O Vale do Lago Salgado era, de fato, desabitado quando os santos lá chegaram em julho de 1847, podendo ser perfeitamente descrito como deserto e lugares secos. Os santos se puseram a trabalhar imediatamente, em pouco tempo, os vales ermos de Utah, aqueles vales que eram improdutivos, começaram então a florescer como a rosa. Essa profecia, porém,
pode também ser igualmente cumprida pelo estabelecimento dos judeus modernos na Terra Santa, onde está acontecendo a situação semelhante. Orson Pratt falou o seguinte no Manual do Instituto: isso está sendo cumprido no último quarto do século, aqui nessa terra erma e estéril. A grande obra dos últimos dias começou. O reino de Deus foi reorganizado na terra. E, em outras palavras, a igreja cristã, em toda a sua pureza e com todas as suas ordenanças, foi reorganizada sobre a face da terra. E finalmente chegou o tempo em que o Espírito de Deus foi derramado do alto. Até esse tempo chegar, não havia esperança para Israel, nenhuma esperança para a terra da Palestina, nenhuma esperança de redenção para as tribos espalhadas pelos 4 cantos da terra. Mas quando o deserto se tornasse campo fértil, quando o Espírito voltasse a derramar-se do alto através do evangelho eterno do Filho de Deus, então o povo seria congregado pelo mandamento do Senhor. Então podemos esperar uma mudança na face da terra, onde essa congregação ocorrer. Poderemos esperar que os desertos se tornem como o jardim do Éden, que floresçam como a rosa, que desabrochem solo fértil e rico, que floresçam com abundância e que o deserto exulte com júbilos e cânticos. O profeta diz que quando Jesus vier com vingança e destruir os iníquos, redimir o deserto e fizer o ermo tornar-se campo fértil, então os coxos saltarão como o cervo, a língua do mudo falará, os ouvidos do surdo se abrirão, porque no ermo surgirão ribeiros, e no deserto águas arrebentarão, e a terra enriquecida se transformará em tanques, e as terras sedentas em mananciais de água. Que promessas grandiosas nós podemos encontrar aqui, nessa citação. Promessas relacionadas aos últimos dias. E os resgatados do Senhor, versículo 10. E os resgatados do Senhor retornarão, e virão a Sião com júbilo e alegria. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Regozijo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Para encerrar, eu gostaria de ler uma citação aqui de ensinamento de Joseph Smith, e fala o seguinte: visto que Efraim é a fonte das bênçãos das 10 tribos, parece razoável que seja preciso coligar primeiro Efraim. Então é isso que acontece quando tiramos as bênçãos patriarcais, né? Na verdade, quando a gente tira a bênção patriarcal, uma das coisas que acontece na bênção patriarcal, para quem não conhece a bênção patriarcal, na igreja nós temos um patriarca, que é uma pessoa abençoada, para que possa abençoar com bênçãos e conselhos outras pessoas, né? Então ele dá uma bênção, e nessa bênção ele promete, segundo o Espírito Santo, ele promete algumas coisas que podem acontecer na vida da pessoa mediante a seguir algumas coisas, seguir alguns mandamentos. Então, quando recebemos a nossa bênção patriarcal, uma das coisas que é revelada para a gente é sobre a qual tribo nós pertencemos. Nós passamos a fazer parte a partir do momento que somos batizados. E ele fala aqui, né, que uma das grandes missões da igreja seria primeiro começar a coligar Efraim. Então, muitos membros da igreja, quando tiram suas bênçãos patriarcais, eles percebem, depois da bênção patriarcal, que eles fazem parte da tribo de Efraim. E aí, nós já temos outras pessoas que começaram a fazer parte de outras tribos, como Manassés, e por aí vai. Então, as tribos, na verdade, estão sendo coligadas, estão sendo descobertas. E aí continua, né? A seguir as 10 tribos poderão vir, a Sião com júbilo e alegria eterna virá sobre suas cabeças. Judá será igualmente congregada como parte dessa mesma metáfora. Os índios americanos são descendentes daquele José que foi vendido no Egito. E a América é a terra da promessa. E a ela virão todas as tribos de Israel. E tanto gentios
quanto cumprirem os requisitos do novo convênio. Mas a tribo de Judá retornará à antiga Jerusalém. A cidade de Sião, de que fala Davi no Salmo 102, será edificada no continente americano. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Então serão resgatados da grande praga que afligirá a terra. Entretanto, Judá será libertada em Jerusalém. Por esses testemunhos sabemos que o bom pastor reconhecerá suas próprias ovelhas e as arrancará dentre todas as nações, por onde foram espalhadas num dia escuro e tenebroso para Sião e para Jerusalém. E muitos outros testemunhos poderiam também ser apresentados. Irmãos, eu gostaria de encerrar essa aula de hoje, que foi, assim, para mim muito especial e eu pude aprender muito com o que foi falado aqui nessa parte de Isaías, especialmente sobre as verdades que seriam reveladas nesses últimos dias, especialmente sobre o poder que o livro de Mórmon ele possui. Eu deixo um desafio para você, para que você possa realmente compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que outras pessoas possam conhecer mais sobre essas coisas, essas verdades tão preciosas, que possam conhecer um pouco mais sobre o livro de Mórmon também. E nós temos a chance de poder compartilhar essas coisas com as outras pessoas. Então não esqueça, uma coisa bem importante, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, beleza? Para que possamos ajudar esses vídeos a alcançarem mais e mais pessoas e que mais pessoas possam conhecer essas verdades. Obrigado pela participação, obrigado pelo comentário que você deixou aí embaixo. Comentem sempre, eu gosto de ver os comentários de vocês, então não deixem de comentar. E obrigado por tudo, galera. E eu deixo essa aula com vocês e que possamos nos encontrar aí na próxima aula sobre Isaías. Esse foi o nosso 7º encontro de Isaías e espero encontrá-los aí na próxima aula, beleza? Um grande abraço e até a próxima.